Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria compartilhar esse momento com vocês. 45 anos de testemunho, de trabalho, de serviço do Senhor a partir desta igreja. Deus seja louvado pelo conselho, pelos pastores. Nós agradecemos ao convite, a lembrança, a bênção. Meus irmãos, eu estou aqui com a Leia, minha esposa, e o Emanuel, meu filho. Podem ficar em pé. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Itu. Trago mais do que um abraço, pastor. Na última reunião do conselho, nós decidimos dar um presente para a Igreja Presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana aqui em Indaiatuba, que são os nossos irmãos, presbítero William e Marcela. Não sei se estão aqui, mas sei que estão frequentando a igreja e a carta de transferência já foi enviada. É um presente para a igreja. Um casal abençoado, que serviram a Deus lá e servirão certamente aqui. Meus irmãos, o Salmo 131 é o texto base para a nossa reflexão nesta noite. Salmo de Davi, Salmo 131. Esperança em Deus. O que será que Deus espera? Se Ele espera, o que é que Deus espera daqueles que nele esperam? Eu vou tentar responder essa pergunta à luz deste salmo, pensando na igreja, pensando na nação brasileira e principalmente pensando em nossas vidas. O que é que Deus espera daqueles que nele esperam? Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada, é a minha alma para comigo. Como essa criança que se aquieta nos braços de sua mãe, é a minha alma para comigo. Verso 3, todos juntos? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oremos. Mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa produzir em nós o caráter de Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado, tanto na exposição como na recepção da Tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe-nos de tal maneira que o nosso coração se encha da alegria e da esperança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Salmo 131, ele foi composto por Davi. Davi escreveu este salmo, é uma poesia, um poema em que ele retrata a si mesmo. Davi escreve sobre ele mesmo. Ele é o articulista da matéria que versa a respeito de si, o seu eu interior. E ele nos convida, então, a examinar o nosso coração a partir do seu próprio coração. É por isso que Spurgeon, quando ele vai comentar o Salmo 131, logo no início ele diz que esta é uma pública profissão de fé que deve convir a todo cristão. Senhor, não é soberbo o meu coração. Davi faz uma autocrítica. Ele olha para si, ele olha para o seu coração diante de Deus e expressa a sua felicidade. A felicidade de Davi é algo retratado aqui e tem muito a nos ensinar sobre a esperança em Deus. Como esperar em Deus? A resposta é simples e objetiva. Não tão fácil,
mas simples e objetiva. Espera-se em Deus com humildade e confiança. Humildade e confiança. Atitudes na esperança. O verso primeiro, ao que parece, soa como se fosse uma defesa pública. Vocês se lembram que Deus fala com o profeta Samuel para que ele descesse à casa de Jessé, porque ali, naquela casa, Deus havia escolhido para si um rei. O profeta vai até a casa de Jessé e vai com o intuito de ungí-lo rei. Eliabe, o irmão mais velho, foi rejeitado, a despeito da sua aparência. E os outros irmãos também. Até que o profeta pergunta para Jessé: acabaram os filhos? Não, tem um que está cuidando das ovelhas no campo, manda chamar. Quando Davi chega na casa, o profeta não queria ir até a casa de Jessé, porque se Saul ficasse sabendo, a sua própria vida corria risco. Mas então ele vai com o propósito de sacrificar ao Senhor. E em chegando lá, e ao encontrar-se com Davi, Davi é ungido rei. É bem verdade que ele não assume o trono imediatamente. Há um tempo específico, determinado, oportuno, para que a unção fosse efetivada. Ele teve que passar por várias circunstâncias, adversidades, perseguições, até assumir o trono de Israel. Mas Flávio Joséfo, narrando a história, ele diz que quando... É história de Flávio Joséfo. Diz que quando ele chega para ungir a Davi, o profeta diz assim, sussurrando nos seus ouvidos: prepare-se, você vai ser o novo rei de Israel. Como se perguntasse para ele também: você está preparado? E o ungiu. Ele não tomou posse de imediato. Um tempo foi necessário ser esperado, mas Davi, ele não tinha esse desejo no coração, ele estava a cuidar das ovelhas. Quando Davi vai se encontrar com os irmãos na linha de frente, lá na região fronteiriça, quando aquele gigante filisteu estava zombando do povo de Israel, refiro-me a Golias, Eliabe, o irmão mais velho, faz o quê? O que é que você está fazendo aqui? Acusa-o de presunção. Vai cuidar das suas poucas ovelhas lá. Davi não teme o gigante. Todos ficaram com medo, mas ele, da parte do Senhor, pergunta: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí o irmão fica indignado. Acontece que você conhece um pouco da história, muito mais do que eu. O gigante caiu. Golias caiu. Porque Davi o enfrentou em nome do Senhor. E depois dessa situação, Davi é exaltado entre os seus, é aclamado, Saul fica com ciúmes, inveja, e passa a perseguir Davi, e o propósito de Deus na vida de Davi acontece, porque o que Deus determina, acontece. Alguns chegam a entender que este salmo, ele foi escrito ou numa primeira situação, ou na segunda, já como rei. E ele chega para Deus assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que Davi estava querendo dizer, na verdade, era o seguinte: Senhor, os meus olhos não se levantaram, nem para invejar os que estão acima de mim,
tampouco para desdenhar os que estão abaixo de mim. O que Davi estava dizendo para Deus a respeito de si era que o seu coração era um coração humilde. A felicidade de Davi não era uma felicidade fundamentada na ostentação, na vaidade, mas num andar humilde, simples. Não ando à procura de coisas grandes ou maravilhosas. Talvez nesse ponto aqui, Davi esteja dizendo: Senhor, eu não me iludo com o sonho de grandeza, de ser alguém na vida. Senhor, eu me satisfaço em cuidar das ovelhas. São poucas, mas a minha alegria está em cuidar das ovelhas. Meus irmãos, Davi compôs aqui uma estrofe que confronta muitas posturas recorrentes em nós. E nós precisamos examinar então o nosso coração, porque muitas posturas acontecem sempre em nossas vidas. Ambição egoísta, um desejo desenfreado em ter as coisas e ter mais. Arrogância, orgulho, vaidade, rivalidade. Senhor, não é soberbo o meu coração. A soberba que emerge de um coração orgulhoso, que pensa além do que convém sobre si. De um coração, e o coração aqui como o centro das emoções, sentimentos, vontades. Davi diz: o meu coração não é soberbo. Davi não engrandece os seus próprios feitos. Ele não faz aqui autopromoção, autoexaltação. Ele está diante do Deus que conhece todas as coisas, conhece o pensamento humano. Ele não está falando às pessoas, mas ele está falando a Deus. As duas primeiras estrofes, Davi está falando com Deus, Davi está orando. E ele chega diante de Deus e diz: Senhor, o meu coração não é soberbo. E essa soberba também não se manifesta num olhar indiferente, altivo. Ele não se acha o melhor em relação ao outro. E também ele não manifesta essa soberba na vaidade. A vaidade, meus irmãos, ela é alimentada por uma felicidade coisificada. Ou seja, a felicidade quando é colocada nas coisas. Então, quanto mais se tem, mais se é feliz. Para os filósofos, felicidade indica completude, infelicidade, ausência de. Então, se eu não tenho, serei infeliz. E à medida que eu tenho, eu vou alimentando a minha felicidade. Quando perguntaram a Rockefeller a respeito daquilo que o deixava mais feliz, especificamente a respeito do dinheiro, perguntaram-lhe: quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? Ele: um pouco mais. Um pouco mais. Há uma insatisfação, um descontentamento. Esse desejo de sempre querer mais e mais. Mas a felicidade de Davi aqui não é ter mais, mas desejar menos. Senhor, o meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo e os meus pés não andam à procura de coisas grandes, maravilhosas demais para mim. Davi, o que está falando aqui, segundo Charles Swindoll, é que ele não se orgulha, nem se interessa por ser visto, aplaudido, percebido e aplaudido, já repeti, e ouvido. Não.
ele está diante de Deus. O coração dele não se preocupa com essas coisas. Eu não sei se é o mesmo Rockefeller, mas logo da sua morte, no cortejo fúnebre, multidão de pessoas, um homem muito rico, perguntaram-lhe, não a ele, porque não vai conversar, né, pastor, com uma pessoa que já morreu, mas perguntaram para as pessoas a respeito da herança deixada. Pensa, um multimilionário, o que será que ele deixou? O que ele deixou? O povo é curioso, né? Preocupado com a vida alheia, né? E aí? E os bens? O que é que ele deixou? Ao que alguém respondeu, deixou tudo, não levou nada. Aí eu me lembro então da epístola de Paulo a Timóteo, falando a respeito do contentamento. Diz assim, 1 Timóteo 6, a partir do verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Já estou avançando aqui ao contentamento, mas o primeiro tópico é humildade, mas as duas coisas estão entrelaçadas, porque uma pessoa humilde, ela desfruta do contentamento. O Salmo 131 nos ensina que precisamos de um espírito humilde, para termos um andar simples, não ambicioso. E também para pensarmos em nosso próximo. O Salmo 131 revela o coração de um homem diante de Deus, humilde. Isso me lembra Filipenses 2, de 5 a 11, quando Paulo, a igreja em Filipos, falando aos cristãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Humildade. Jesus é o nosso modelo maior. A humildade que Paulo vai retratar aqui tem a ver com sentimento, mas também tem a ver com predisposição mental. Disposição em ser humilde. Olha só o que C.S. Lewis vai nos lembrar, que humildade não é você pensar que você é menos, mas pensar menos em você. Quer saber se você é uma pessoa humilde? Você pensa muito em você? Só em você? Davi nunca desejou alta posição. Eu não tenho a dúvida que se Deus ordenasse, ele poderia muito bem passar todos os anos da sua vida cuidando das ovelhas. Isso o satisfazia. Davi estava satisfeito, mas houve um momento que Deus o tirou do curral das ovelhas para que ele assumisse o trono. Mudanças acontecendo na vida de Davi, não resultantes do descontentamento de Davi, mas do propósito de Deus. O descontentamento, pessoas insatisfeitas, retratam um pouco de nós. E nós precisamos lutar contra isso. Certa feita, um náufrago se viu numa ilha
deserta. Sozinho, perdido, os dias foram passando. Como sobreviver? O que fazer? Quem já assistiu o filme Náufrago vai se lembrar, né? Não é dele que eu estou falando, é de uma outra história. E é uma ilustração. Depois de um bom tempo, uns 2, 3 meses, ele foi encontrado naquela ilha. Salvaram a sua vida. E quando chegaram lá, ficaram observando o lugar. E então olharam uma palhoça que ele havia montado. E perguntaram, o que era ali? Ele disse, minha casa. Eu estou aqui, sozinho, mas o senso de propriedade, de pertencimento, de ter a sua casa, um lugar para ele descansar, encontrar segurança, conforto, todos nós temos, não? Foi assim com ele. 500 metros, um pouco mais à frente, eu falei 500, mas não é 50, viu, pastor? É muito, ele tem que andar muito. Era a igreja dele. 500 é muito, né? Então é 50 metros. Perguntar, e ali? Ali é a minha igreja. Sozinho, num lugar. Ele precisava da casa e ele precisava de um lugar para ele praticar a devoção dele. Não que a casa não fosse suficiente, mas ele tinha a ideia de construir um templo para Deus. O que deixou curioso o pessoal que foi para retirá-lo de lá é que tinha uma outra palhoça um pouquinho mais ao lado. E perguntaram então, e aquela outra? Ele disse, aquela é a minha ex-igreja. Descontente, insatisfeito, consigo mesmo. Essa ilustração, ela esclarece para nós algo a respeito desse descontentamento. 45 anos de igreja. E o que te faz contente aqui? Será que Deus está contente com a sua vida? Com o seu trabalho, com o seu testemunho? Como cristão? Voltando ao Salmo, para Calvino, o salmista era cuidadoso em não ultrapassar os limites próprios da sua vocação. Davi poderia ficar como cuidador de ovelhas, e ele não estava disposto a dar um passo sequer, se não fosse chamado por Deus a fazer isso. Ele tinha consciência do seu chamado, do lugar onde ele estava, então ele não estava disposto a se mover, a se movimentar, sem a direção de Deus. O que tem movido o seu coração? Humildade ou arrogância? Uma vida simples ou ostentação? Cargos, altas posições, altos salários, reconhecimento humano ou apenas cuidar das ovelhas do Senhor, ou seja, ou apenas fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Na sua vocação profissional, o que você faz lá fora, o que te move, o direcionamento de Deus, ou a posição social, ou a recompensa material que você recebe? Meus irmãos, o Salmo 131 nos ensina a pensar menos em nós, a correr menos atrás das coisas, além da nossa compreensão e forças, porque é o que Davi está dizendo, eu não estou disposto a fazer nada que não seja da tua vontade. Meu coração não é soberbo a ponto de lutar contra a vontade de Deus. E ainda, o testemunho de Davi ajuda-nos a vencer o orgulho e as inquietações, bem como as ambições egoístas. O convite de Deus para você, à luz da palavra hoje, é que você pense menos em você. Que você refreie
os seus desejos e ambições. E se necessário for, reconheça esse caminho que você está trilhando. Mas aí, agora, nós encontramos uma metáfora que vai desenhar para nós, na nossa mente, a imagem de uma criança desmamada. O salmista usa então uma símile, uma figura de linguagem, para retratar o segundo comportamento. O primeiro é a humildade, o segundo, contentamento, confiança. Neste momento da poesia, o salmista diz como essa criança, indicando comparação, como essa criança que se aquieta nos braços da sua mãe, é a minha alma para comigo. Não é um bebê impetuoso, chorão, mas é um bebê calmo, quieto, tranquilo, reconhecendo sua total dependência, porque dos braços maternos ele encontra segurança. Ali ele recebe alimento, cuidado, carinho, proteção. Olha a figura que Davi usa para retratar a sua própria alma. Ele diz assim: é a minha alma para comigo. Alguém que desfruta de uma paz que sobrepassa as circunstâncias. O mundo pode estar caindo, mas ele está nos braços da sua mãe. Encontrando ali, no braço da mãe, e digo, não é do pai não, é da mãe. Ele encontra felicidade, descanso. O desejo, muitas vezes, do coração humano, as expectativas, pode ser de uma criança mimada. Sabe aquela criança que está no supermercado pedindo algo ou numa loja de brinquedos e o pai ou a mãe diz, não, agora não posso, não tenho dinheiro. Não, o que a criança faz? Se joga no chão, chora, grita. Alguém aqui quando criança fez isso? Davi usa a palavra desmamada para enfatizar descritivamente uma criança que não mais luta, nem se esforça para obter o leite materno. Ela não exige, ela não está inquieta. É a minha alma para comigo. É uma criança que figuradamente demonstra como deve ser a nossa alma para com Deus diante das circunstâncias. Talvez você hoje esteja enfrentando momentos difíceis, adversos, tenha experimentado dissabores, frustrações, decepções. Como essa criança se aquiete nos braços do Pai Celeste, daquele que Jesus diz, que supre as nossas necessidades, que nos ensina a orar, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Mas o próprio Jesus já advertiu, quando ele diz, ora, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas, ou o Espírito, àqueles que lhe o pedirem. Nós precisamos confiar em Deus. É essa confiança que nos traz paz. Mas essa confiança vai trazer contentamento. Por quê? Porque humildade e contentamento são essenciais àqueles que servem a Deus, não a si mesmos. O que Deus espera daqueles que nele esperam? Humildade e contentamento. Uma criança, e agora eu quero conversar com aqueles que já foram crianças, mas usar dessa metáfora
pensando na vida espiritual. Porque Paulo vai repreender uma igreja dizendo que eles eram crianças, espiritualmente falando. Precisavam do leite. Precisavam de leite. Porque não cresceram, não se desenvolveram. E aqui, essa criança está se desenvolvendo rumo à maturidade porque desmamou. A figura de uma criança desmamada. Ela agora, por ser ensinável, ela nos ensina que como criança ela se satisfaz com a provisão materna. Tudo o que foi necessário a sua mãe terrena supriu. E nós também devemos aprender pelo menos duas coisas aqui nessa passagem. Primeiro, descansar tranquilos e satisfeitos nos braços do nosso Pai. Talvez não tenhamos tudo o que queremos. Talvez não vamos realizar todas as nossas vontades. Mas se nós considerarmos o fato de que nós estamos nos braços do nosso Pai, ou sob a poderosa mão de Deus, Ele, no tempo oportuno, nos exaltará. E a honra aqui não é o nosso nome exaltado, holofotes, aplausos, reconhecimento. Mas é aquela satisfação de saber que Deus está cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Segundo, aquietar a alma. Aquietar a alma, sabe o que é, meus irmãos? É repensar aquilo que nós estamos desejando, as nossas ambições. O que é que pode te fazer feliz? Uma conta bancária mais cheia? A promoção no trabalho que você tanto espera e nunca vem? Tem gente que para ser feliz se casa, outros se separam. O objetivo é sempre o mesmo, a tal felicidade, mas essa é a felicidade que nunca se sacia. É refrear os desejos, as vontades, é repensar os nossos valores e prioridades. Para então, Davi, no verso 2 ele para. Ele não está falando mais com Deus. Agora ele se volta para a nação de Israel. Somente uma pessoa que anda humildemente com o seu Deus e vive uma vida satisfeita em Deus, pode se voltar para a nação, pode dar um testemunho fiel da graça de Deus e dizer: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, justamente como Davi está descansando no Senhor, toda a nação de Israel deveria fazer o mesmo, em todos os tempos, quaisquer que fossem as circunstâncias, situações, acontecimentos. É como se Davi estivesse dizendo: espere no Senhor, espere mais, espere sempre, aguarde com paciência no Senhor. Pastor Paulo, vou terminar o sermão hoje usando a sua situação, a citação. Quando o senhor falou: alguém está inquieto aí? Alguém está preocupado aí? Eu quase que eu falei: amém. Estou muito preocupado, inquieto. Mas ao mesmo tempo, esperando no Senhor. Sobre a igreja de Cristo, sobre a nação brasileira, a nossa esperança não está num sistema de governo, não está em um governante ou uma ideologia política. A nossa esperança não está nem na Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa esperança está no Senhor. E se nós andarmos humildemente e buscando uma vida satisfeita nele, nós vamos poder voltar então, voltar-nos para os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, as nossas relações lá fora, para dizer: espera em Deus. Como? Eu tenho esperado no Senhor. Ande comigo, estou andando com Deus. Que este seja o caminhar desta igreja até a volta de Cristo, como tem sido até aqui, e que Deus vos abençoe. Amém.